Bom dia, excelente dia, um bom. Hoje eu tô com chá, hoje eu não tô com café, hoje não deu tempo de fazer meu café. Eu resolvi tomar um banho, primeiro lavar o cabelo e com isso eu não consegui lavar consegui fazer meu cafezinho, meu ritual do café de manhã. Então, vai chazinho de saquinho mesmo, não é o que eu normalmente escolho, mas foi o que foi possível hoje. E já que eu comecei falando sobre escolha, bom dia, Jéssica. Que bom que já chegou. Que bom, que bom, que bom. Bom dia. Acabei de ver uma postagem ali. Quando eu fui abrir agora a tela, mostrou que a Jana, conheceu a Jana, né? Conheceu sim. A Jana botou que tá com saudade do combo Morgana, tô rindo ainda. Eu abri o Insta pensando na mensagem que ela colocou, porque eu tenho uma outra amiga que disse que eu sou um. Como é? Ih, fugiu o nome do bichinho. Ah, meu Deus. Nossa, eu tô com ele no meu pensamento e a palavra não consegue sair. Ai, como é que é o nome do bicho? A do sorriso bonito, sim! Eu disse que eu tava com saudade da alegria dela e ela botou que tava com saudade do como Morgana. Camaleão, a minha amiga me chama, porque ela disse que eu modifico muito. Bom dia, Marili, bem-vinda. Que bom que chegou também pro nosso encontro. Bênçãos, bênçãos. Hoje não deu tempo de eu fazer meu ritual de cafezinho que eu gosto. Eu fui e fiz só um chá e aqui tô tomando meu chá pra me esquentar um pouquinho. Porque eu tô com o cabelo molhado, né? Tô com o aquecedor nos meus pés e espero que fique tudo bem aí. Eu saí do banho agora. Bom dia, Sueli. Bom dia. Deixa eu ver aqui quem que entrou. A Gi Machado, bom dia. Ela me chama de camaleão, Jéssica. Esse é o bicho. Porque o camaleão muda de cor, né? E ela diz que eu mudo muito. E eu falo que é porque eu absorvo muitas energias, daí eu fluo no movimento do que tá acontecendo. E aí o meu rosto modifica. Tem dia que tá de um jeito, tem dia que tá de outro. É bem engraçado. Eu comecei falando aqui hoje de escolhas. Porque o que eu escolho e o que é possível fazer e como eu me trato quando aquilo que eu escolho não acontece, né? Tipo, eu escolho de manhã fazer meu ritualzinho do café, que eu moo o grão na hora e preparo e adoro o cheirinho do café de manhã cedo. E hoje não foi possível porque eu escolhi lavar meu cabelo primeiro, porque senão depois não ia fluir com o dia, eu tinha que ajustar a agenda. E aí eu escolhi fazer chá de saquinho, assim, né? Chá de saquinho, assim, é a minha última escolha, porque eu digo que é só para dar um gosto na água quente mesmo, porque não tem muito efeito, né? Quando eu faço chá, eu gosto de fazer chá de plantas. Até a casa estava cheia esse final de semana e ficaram impressionados com a quantidade de planta que eu tenho e as misturas que eu faço de um chá, né? Eu boto várias ervas para fazer um chá, principalmente se é para ser uso terapêutico mesmo, se alguém está passando mal. E parece algo simples, né? Tipo, escolher o que eu vou tomar de manhã cedo e ajustar isso no possível do meu dia, como eu organizei o meu dia. É por aí que a gente começa, sabe? A vida é feita bastante dos detalhes. Como é que eu organizo a minha vida para ela ter sentido e alegria, né? E o que é que eu faço quando aquilo que realmente eu quero que aconteça não acontece? Como é que eu lido comigo? Como é que eu lido com a situação, com a vida? E quando as coisas não acontecem do jeito que eu tinha planejado, né? É importante a gente fazer reflexões assim e se perceber e perceber quais são os gatilhos que chegam na gente no momento da situação para que a gente possa lapidar e se melhorar, né? Perceber como é que é o funcionamento do piloto automático que eu tenho nessas situações. E é sempre com um acolhimento,
porque de alguma forma você herdou e esse funcionamento e ele te trouxe até o dia de hoje. E aí quando a gente para refletir, para observar, né? A reflexão é a observação, perceber se aquilo realmente está fazendo bem ou não. Bom dia, Thaís! Que bênção, que maravilha te ver por aqui. Tá no trabalho, deixa eu diminuir esse ar aqui, porque tá quente. Por enquanto eu tô com o cabelo molhado, mas o ar aqui, o aquecedor ficou quente para mim. Que bom te ver aqui. Bom dia, Grazi. E é importantíssimo a gente se observar, né? Perceber o que tá fazendo bem na minha vida. Às vezes a gente faz escolhas, começa a colocar ela em prática e percebe que aquilo não tá encaixando, não tá fazendo bem. E aí a gente muda a escolha, né? A gente não deve se enrijecer numa escolha. Isso também não é favorável. Bom dia, Caro. Como, por exemplo, Morgana, por exemplo, às vezes uma profissão que tu tenha feito, uma universidade que você tenha feito, numa fase da vida você escolheu trabalhar com aquilo. Será que isso ainda está fazendo sentido para você? Será que isso ainda te realiza? Às vezes a pessoa está precisando só de férias. Tira as férias, dá uma relaxada e aí volta todo aquele estímulo, aquele ânimo que a pessoa tinha naquela profissão, por exemplo. Mas às vezes não, às vezes o ciclo encerrou, né? Às vezes a tua alma está escolhendo outras coisas. E aí como que a gente alinha, né? Essa alma com essa fala, com essa ação externa, né? As pessoas que normalmente estão perdidas, elas ficaram muito tempo desarmônicas com esse intrínseco e esse extrínseco, né? Com esse externo e esse interno. Ficaram muito tempo na observação do mundo, das pessoas que conviviam, do que a sociedade estava pregando, do que a mídia estava pregando, e não se ouviam, né? E eu acho que hoje em dia está surgindo surgiu tantos, né, nos últimos anos, tantos buscadores por isso, e hoje nós já estamos com uma turma boa de educadores sobre essa arte da vida, sobre essa arte de se relacionar, né? A vida é relação. Como é que eu me relaciono comigo primeiramente, né? Porque como que eu vou ofertar algo para o outro se eu não faço isso por mim, né? E isso parte das escolhas, né? Como é que é o meu comprometimento com as escolhas que eu faço comigo? Bom dia, Virgínia. Bom dia, Carmen. Um abraço para você. E dentro dessa reflexão matinal hoje, eu queria convidar vocês a perceber e trazer como algo que tem efeito poderoso, que serve como uma sugestão para esse movimento interno nosso, para ativar aí o nosso poder do subconsciente, que é perceber, primeiro te percebe, né? Primeiro te observa e daí depois começa a sugestionar. E aí tu vai ter que ter um compromisso bem grande contigo, que é uma transformação num momento muito sagrado, que faz essa observação amanhã, né? Então começa pelo menos uma semana de observação e depois tu vai começar a colocar um novo movimento em prática. Bom dia, Tati. Bom dia, Edelor Henriques. Qual é a observação? Quando você desperta, sabe? Tá dormindo a noite inteira, de manhãzinha lá, sei lá qual é o horário que você desperta, 6 horas, 5 horas, 4 horas, 7, 8, 10. Qual é o horário que você desperta? Quando você percebe que despertou, qual é o teu pensamento? Que pensamento tem ali quando você desperta?
Começa a fazer uma observação, pelo menos de uma semana. O que tem ali, que energias tem ali, que emoções, que sensações tem ali. A hora que você já acorda no ai, que coisa ruim, tô com dor, tô trancada, né? Nariz entupido às vezes da noite. Bom dia, Renato. Tô, tô atrasada, tô. Ai, que droga de dia que eu tenho hoje. Como é que é a tua percepção quando você acorda? É um momento bem sagrado. São afirmações que movem muito do teu dia. Então, o ser consciente escolhe acordar perguntando, talvez, por exemplo, como esse dia pode ser extraordinário para mim, como esse dia pode ser muito divertido, como esse dia pode ser espetacular, como esse dia pode ser encantador, como esse dia pode ser de muito prazer e realização na minha existência, como eu posso ser mais contribuição para mim e para os outros no dia de hoje. E aí afirmar um propósito e um combinado muito forte contigo, porque despertar de manhã cedo, quando você percebe que acordou daquele sono profundo, já com uma abertura de possibilidades de algo a melhorar na tua vida, que é a pergunta, como tu acha que fica a frequência do teu corpo? Fica para ação e a harmonia desse mundo interno e esse mundo externo? Bom dia, Sandra, bem-vinda. Bom dia, Vivi. E esse ser consciente que nos habita, que nos diferencia dos animais, eu acho que a gente precisa desse desenvolver-se, né? Se a gente não faz essa prática e a gente fica nesse movimento piloto automático, recebendo as informações de tudo e de todos, que nhaca que a gente vai ficando, né? Quanto peso a gente vai absorvendo no corpo. Eu não sei se é porque, como eu sinto muitas coisas que estão externas a mim, isso eu sou muito absorvida, seria isso? Acho que é, né? Eu absorvo demais as informações que estão em torno e se eu não cuido disso, se eu não purifico e observo e sei realmente quem eu escolho ser, o que faz sentido para o meu ser, eu deixo de ser quem eu sou e daqui um pouco eu vou ficar perdida, né? Então, quando eu observo pessoas perdidas que vêm me pedir ajuda porque sumiu o sentido da sua existência, elas não estão escolhendo, elas não estão fazendo escolhas conscientes e se comprometendo com essas escolhas, não estão fazendo exercícios para a sua vida virar esse diamante, essa lapidação. Um tempo eu falava muito sobre a lapidação de ser um diamante, né? Sobre cuidar disso. A gente tem... A Thaís é meu orgulho, minha inspiração. A Thaís está aí ainda. Bom dia, Mari! A Mari é minha terapeuta de massagens e de acupuntura. Tô com saudade de você, Mari. Não sei se a Thaís está aí ainda, mas a Thaís é meu super exemplo, né? A Thaís é médica, trabalha muito, tá aí sim, e levanta bem cedinho, tá empreendendo agora com os vinhos, né, Thaís? E levanta bem cedinho e vai para atividade física e cuida muito do seu corpo para ter ainda mais vitalidade, né? Para ter músculos fortes, para ter um funcionamento do corpo super saudável, né? Isso sim que é uma médica linda. Eu super me inspiro também, acho linda a Solange Frazão, que ensina tanto, né? E tem, né? Tá lá perto dos seus 60 e tem um super corpão. E eu digo, uau, mas aí se eu for olhar, né? Tá, a Solange Frazão vive em relação a isso e aí ela cuida, mas não é só isso, né? Tu tem que ter uma escolha e um querer muito e um compromisso muito grande. A Thaís não vive do corpo e cuida muito do corpo, porque a gente vive sim
desse corpo, né? Quando eu digo não vive do corpo, o dinheiro não vem através do corpo dela, né? Como a Solange, que tem as empresas dela correlacionadas com a beleza. Vocês me entenderam, né? Mas a gente depende sim desse corpo para estar aqui existindo, né? E hoje a gente sabe o quão valioso é a prática de esporte, de atividade física para esse corpo funcionar bem. Assim como a atividade física é fundamental para fortalecimento da musculatura do nosso corpo, e aí a gente percebe facilmente quando a musculatura está firme, quando alguém faz os exercícios e pratica, a questão mental, emocional, esses corpos que a gente fala, que a gente possui, que a gente não enxerga muitas vezes, mas eles existem, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo espiritual, né? E aí vai vários níveis de corpos. Como a gente cuida desses outros corpos também é com exercício, também é com escolha, também é com essa força de vontade, de criar a vontade, né, Thaís? Porque muitas vezes, né, a gente fica nessa, tipo, não tô com vontade de ir, não tô com vontade de fazer isso agora. Pois é, a vontade não é uma coisa que ela surge do nada, né? Principalmente num mundo tão contaminado, com tanta informação que anestesia. A gente precisa fazer essa força de criar a vontade por essa escolha que é maior, né? Ontem alguém me falou uma coisa e eu disse, não me recordo mais o que é. Bem, verdade que essa é realmente a tua escolha? Verdade que é um prazer momentâneo que te alegra ou é um prazer a longo prazo que vai te deixar mais feliz, né? Verdade que se tu fizer isso, que bloqueia o longo prazo, que te traz uma realização maior, vai te deixar melhor? Bom dia, Tuane. Às vezes a gente escolhe, né? Tem uma atividade que foi feita com crianças. Eu não me recordo mais certo como que foi o exercício, mas é dito assim, sei lá, vou usar o meu exemplo agora porque eu não me recordo exatamente como foi feita a atividade com as crianças, mas foi colocado numa sala crianças, né, de 8, 7 anos ou eram até crianças menores, para experienciar como é essa questão da vontade. Então, colocaram lá os doces para as crianças nas mesas e disseram: vocês não podem comer esses doces. Se vocês comerem esses doces, vocês não vão ganhar mais. Se vocês aguentarem ficar aqui sem comer esses doces, mais tarde a gente vem e vai dar o dobro de doces para vocês, né? Então, sei lá, se tinha um bombom para cada criança, depois ia ser dado 2 bombons para cada criança. E foi deixado lá por um tempo as crianças em contato com isso, né? E aí se percebeu que o desafio é muito grande. As pessoas não pensam a longo prazo, pensam no instante. Por isso tanto problema financeiro, né? Quantas pessoas na questão financeira, principalmente hoje em dia, né? Eu falo normalmente que a geração da turma que está em torno dos 70 anos, é uma geração que os pais dessas pessoas, se estão vivos ainda, não se programaram para viver até os 90 e poucos, e aí esses filhos de 70 estão tendo que ajudar e ser contribuição para esses pais que estão na faixa dos 90. Eles criaram os filhos que estão aí na faixa dos 40, 30 e poucos, e esses filhos não conseguiram se estruturar, muitos, e esses pais estão tendo que ajudar, e aí talvez eles já tenham netos e estão tendo que ajudar os netos, né? Eu digo que a geração da turma dos 70 é uma geração que eu acho que chegou com muita força, porque eles sustentam 4 gerações, né? Sustentam a deles, os pais, os filhos e os netos. São contribuição para essas gerações. Vou tomar um chá.
Como é que a gente olha para o financeiro da gente? Quanto tempo a gente quer viver? Que investimentos eu estou fazendo? Quanto tempo eu vou trabalhar? Bom dia! A Val entrou pelo artesanato. Olha, quem quer decorações lindas para casa, feitas com muito amor, entra ali no artesanato Pouzinho. A Val faz é, pontilhados. Eu acabei de ver uma mandala dela, abriu na tela do meu Insta quando eu ia abrir o ao vivo agora. E tinha uma mandala linda. Depois eu vou voltar lá até para olhar melhor. Eu achei divina, Val. Parabéns. São escolhas, né, Val? São escolhas. A gente tá falando sobre escolhas, o que vai fazendo sentido numa época nossa da vida, né? E, e se a gente está fazendo escolhas olhando esse longo prazo, por exemplo, na saúde, no financeiro, é, a gente às vezes fala, né, para pessoa que não gosta de ler, que não tem. Aí a pessoa diz, é porque eu não gosto de ler, mas tudo a gente cria o hábito, né? E se a gente nunca faz, a gente diz que não gosta. Se a gente nunca fez e desconhece, a gente normalmente é contrário, né? Normalmente aquilo que é desconhecido é falado mal, é criticado. A todo instante a gente está fazendo escolhas, como disse a Val, e são essas escolhas que vão fazendo como eu estou hoje na vida, né? A Marili tá ali, e a Marili me mandou ontem foi ontem, né, Marili, que mandou uma mensagem, e ontem ou anteontem que a gente conversou, e ela colocou que ela me via como uma pessoa bem corajosa, porque na época a gente fazia psicologia transpessoal, estava encerrando o curso da psicologia transpessoal em 2012, e eu passei por um processo de divórcio, e eu estava com um filho de 4 e um de 2, era isso? Não, 5 e 7. 5 e 7. O João estava com 7 e o Luiz estava com 5. 4 e 2 foi quando eu entrei em crise existencial. Em 2012, um já tinha 7 e o outro tinha 5. Quando eu fiquei com o Luiz, aí eles estavam completando o aniversário deles, que aí eles completaram 8 e 6. Eles entraram na vida do Luiz com essa idade. E eu saí de um casamento e entrei em outro, né? Se a gente olha pela psicologia, não é nada favorável fazer algo assim, porque eles dizem psicologicamente, energeticamente, emocionalmente, nesses níveis todos de corpos, a gente precisa de um tempo para processar, porque o final de um casamento, né? O meu casamento durou 9 anos, o primeiro casamento, é como uma morte, né? É um rompimento daquela unidade chamada casamento. Não é porque a igreja casou, Deus casou, não. É porque esses corpos ficaram unidos por muito tempo, né? Então, como essa desconexão acontece, é como uma morte. Isso é um processo de morte que acontece nos nossos corpos. Essa separação. E a psicologia explica que a gente deve se preservar, passar por um processo de luto até se relacionar com outra pessoa. Só que a vida me trouxe uma outra oportunidade e ali tinha uma escolha para eu fazer, né? E eu tive a bênção de o Luiz fazer parte do caminho do desenvolvimento humano e espiritual já naquela época. E ele ter um pouco dessa noção e a gente conversar, e eu já tinha os conhecimentos da constelação também. Então, desde o início, eu já fui explicando para ele os conhecimentos da constelação, para que a gente pudesse fazer com que o nosso relacionamento desse certo. Foram escolhas conscientes que fizeram a construção de um casamento que é leve, que eu sempre falei que é. Que eu tô sempre no paraíso, né? Que eu tô sempre na lua de mel. São quase 9 anos que eu e o Luiz estamos juntos e eu digo que é casamento de lua de mel. Porque é uma escolha minha ver esse casamento como lua de mel.
usando sim ferramentas que favorecem para que isso aconteça. E aí eu sou muito grata, porque sair de um casamento e entrar no outro com 2 filhos pequenos, sendo que o Luiz era bem mais novo do que eu, ah, sem filhos, né? Ele precisou de conhecimentos e eu também para saber lidar com toda essa diferença, né? Eu digo que o primeiro ano do nosso relacionamento, ele chegou para mim realmente como anjo, porque o primeiro ano é um processo de luto quando tu faz o divórcio e eu chorei algumas vezes, então ele precisou ser muito anjo para dar conta dessa Morgana aqui que chorou praticamente um ano após o divórcio. É, e era um choro que não é nem cognitivo, é bem dos níveis dos corpos mesmo, eu falo isso, né? Porque a nível do cognitivo aquilo já estava bem claro que tinha chegado o fim de um ciclo. Deixa eu ver aqui, a Val botou, estou fazendo isso neste relacionamento. Conversamos muito, falo muito desses preciosos conhecimentos da constelação. Que linda, Val, que linda. Isso é ser Portal Ilumina. Então, para quem não sabe, a gente tem um movimento que chama Portal Ilumina, que é onde a gente faz os retiros e transmite vários conhecimentos, e assim eu digo que cada integrante do Portal Ilumina, que já são mais de 100 pessoas, é uma alegria bem grande nesses últimos 4 anos dos retiros que a gente foi conduzindo, já tem mais de 100 pessoas que disseram sim, a Thaís é uma delas, é, de ser Portal Ilumina, né? De levar essa consciência onde vai, de ter essa escolha mais consciente naquilo que está fazendo, né? E entender um pouquinho sobre essas leis da vida que nos regem para ver como faz para a vida ficar mais favorável. E aí eu fico bem feliz quando a Val diz, né? Ontem, Val, foi ontem? Sim, ontem eu e o Luiz tivemos que ir lá no centro de Curitiba, no cartório que a minha irmã vai casar e eu vou ser testemunha. E fui lá passar os documentos. E aí a gente passou, tinha uma super motona, assim, né? E aí o Luiz me mostrou uma foto de um amigo dele que tem uma Harley. E aí o Luiz disse, e como seria a gente escolher comprar uma moto? Daí eu disse, olha, a Val tá me inspirando, a Val tá viajando pelo Brasil todo de moto e ela tá me dando vontade. A vontade às vezes surge assim, né? A gente olha para alguém e diz, uau, que vontade de ser assim, né? E aí eu vou ter que me comprometer. Por quê? Porque eu olho para alguma coisa, me dá vontade, mas tem toda uma caminhada ali, né? Bem interessante. Que recursos eu vou usar para criar e fazer aquilo ficar favorável e eu alcançar aquilo que eu fiquei com vontade de ter, né? Que estratégias que eu vou criar, e aí eu vou ter que ter esse propósito maior de me firmar com isso. Eu tava vendo um filme que faz refletir, gente, eu não vou lembrar o nome do filme. Eu acho que é um filme francês. Tá no Netflix, que fala sobre a educação hoje em dia, as crianças hoje em dia, né? Esse mundo de redes sociais, esse mundo de querer mostrar a sua família perfeita, é, esse mundo de exigir que as crianças façam várias atividades, né? A pandemia fez com que parasse um pouco, né? Mas sempre se tenta colocar as crianças em várias atividades para elas terem o dia delas bem ocupado, cheio de tarefas, e a gente quer que o filho seja perfeito, que o filho seja o melhor em tudo, e essa forma talvez de cobrança ou aquela fala que hoje em dia a gente tem que explicar as coisas para as crianças, que a gente não pode de jeito nenhum bater numa criança igual a gente apanhou um dia, né? Isso foi a forma que se teve. Hoje a gente precisa ter uma forma mais sábia de lidar, e que a gente deve permitir que o ser da criança se manifeste, que a criança faça as coisas que ela sente vontade, que a gente não deve bloquear. E aí tu assiste esse filme e tu diz, uau,
A gente está só experienciando, porque verdade não tem lugar nenhum. A gente não sabe se é verdadeiro, se é mais favorável e de mais sucesso a forma que os nossos avós, bisavós educaram, ou se é a forma que hoje em dia a gente está educando que é mais favorável para criar seres saudáveis, humanos mais conscientes, com mais saúde. Vou dizer que eu realmente não sei, estou percebendo que existe realmente um processo de transição gigantesca no que a gente está passando, né? Porque teve um dia que eu falei aqui para vocês e eu não tenho vergonha de falar, né? Eu entrei na faculdade de farmácia em 97. 97 eu entrei na faculdade de farmácia. Eu não sabia que existia um curso chamado psicologia. Eu não conhecia ninguém que passava por psicólogo. Na minha cidade, eu acho que não existia isso, porque eu não conheço. Eu não me recordo absolutamente de ninguém que tomava medicações. E hoje eu vejo o Luiz trabalhando num colégio aonde, e não só hoje, né? Porque se tem uma das coisas que me fez sair da farmácia foi ver crianças muito pequenininhas sendo dopadas nos medicamentos, né? Eu lembro que quando chegou um remédio na farmácia com o nome de Concerta, e ontem nesse filme falava desse medicamento chamado Concerta, eu disse, isso é manipulação demais. Eu fiquei muito aterrorizada, né? Dizer que um remédio vai consertar alguém. A gente para avaliar o que está acontecendo, né? Hoje eu tava pensando tomando banho, olha só que interessante. Eu tava tomando banho e tava lembrando da minha avó que falava que tinha que descaroçar a semente do algodão, fazer o fio, fazer o vestido para ela. Fazia todo o processo, né? E aí eu tava pensando na Revolução da Índia, olha só, a pessoa foi longe. Onde Gandhi falou para as pessoas voltarem a tecer suas roupas, né, e fazer seu sal, porque era a forma dos ingleses dominar os indianos. Eles tinham proibido os indianos de fazer a sua roupa, de tecer o seu linho, né, o seu fio e de fazer o seu sal. E eles voltaram a fazer isso, né? E aí outro dia eu tinha visto a máquina de produção de tecido, né? Vários fios tramando, né? E aí eu fui pensando na Revolução Industrial que permitiu, né, a energia elétrica, tudo isso que aconteceu no nosso último século, né, que trouxe tanta evolução para o nosso planeta na parte material e na parte de facilitar a nossa vida. E a gente talvez não está sabendo lidar com a parte emocional, né? Aquilo que a gente precisaria estar desenvolvendo. Eu vejo um grande grupo de pessoas se desenvolvendo, mas ao mesmo tempo o número de gente adoecida é muito grande, né? E aí a gente ao mesmo tempo confia na vida que está sempre tramando para que as coisas vá se harmonizando novamente, né? Foram muitas revoluções de mudanças muito grandes nos últimos anos, né? Então, olhar aquele filme que eu vi, tu termina o filme e diz, uau, quem vai sustentar essas crianças que vão se tornar adultos inúteis? Porque não sabem lidar nada com as emoções, não sabem passar por momentos de esforço, de dedicação, de comprometimento. Tudo é muito pesado, tudo deixa a cabeça delas muito atordoada, né? E mostra, tipo, a escolha pelo suicídio. E existem vários jovens, né? Eu fiz serviço voluntário no CVV, algum de vocês sabe, e o índice de suicídio em adolescentes é altíssimo e vem crescendo absurdamente na faixa de 11, 12 anos, né? Então, como lidar, né? A gente fica sempre pensando em não frustrar, em não
traumatizar, só que ao mesmo tempo tá se vendo que isso não tá gerando o resultado que disseram que geraria, né? É interessante observar, sabe? Não é julgamento, porque julgamento sempre nos aprisiona, julgamento, culpar os pais, culpar os avós como se foi feito. A culpa é uma desgraça, gente. Ela tira a graça, ela tira a vida, ela tira o divino da vida. A gente não culpa, a gente não se culpa, a gente abre mão de estar nesse lugar, sabe? É se libertar dessa escolha urgentemente, de julgar, de condenar. Quando tu te perceber fazendo um movimento desse, escolhe sair rapidinho daí, sabe? Igual quando a pessoa quer fazer um trabalho de começar a comer de forma saudável e aí tu entra num lugar que é uma super confeitaria com vários doces e você tá dizendo não ao açúcar porque o açúcar é uma droga que vicia, você vai ter que precisar desse esforço, né? É mais ou menos assim. Se você se percebeu no piloto automático de julgar e condenar uma situação e ver que aquela situação é desgraçada, que a vida vai piorar cada vez mais e tu entra naquela ladainha da reclamação e de ver só desgraça para frente, sai desse lugar urgentemente, sabe? Dá uns passos para trás, dá uma circulada, faz um chá, toma um banho e começa a observar que possibilidades tem aí, o que a gente precisa estar criando, como eu posso ser contribuição para a vida, para que talvez essas crianças e esses jovens tenham força e capacidade para criar, para se nutrir, como eu posso ser contribuição para eles através de mim, né? Como eu posso ser inspiração. Ah, e, e vem nessa observação, tem algo que algumas linhas de psicologia e de terapias falam, que as crianças nascem, né? Que nós nascemos já com toda a nossa potência, nascemos com quem a gente veio aqui ser e a gente vai fazer isso, né? E que os adultos só não tem que se meter no meio e não atrapalhar. Os pais precisam aprender a não atrapalhar. Muitas vertentes de educação falam isso, que os pais não têm que exigir nada dos filhos, que eles têm que deixar os filhos serem quem eles querem ser e fazer o que eles querem ser. E aí isso vem caindo por terra, sabe? É um equilíbrio entre isso, porque nós somos seres que imitamos os outros, em grande parte. Porque se uma criança viver com um cachorro, ela não vai ser aquilo que mostra no mapa astral dela. Ela vai se comportar igual um cachorro, né? A gente precisa de recursos humanos para se tornar humanos. Então a gente precisa desse direcionamento que o nosso sistema da nossa família nos oferta, que o sistema das escolas que estão disponíveis hoje no momento nos ofertam. E é dessas observações e dessa movimento aí que chega numa fase da vida, normalmente chega essa fase depois dos 28 anos, que você começa a se perguntar o que está fazendo sentido. Peraí, isso aqui é valioso para mim ou eu vou ter que fazer diferente? Aí vocês podem me dizer, não, Morgana, às vezes isso acontece antes dos 28. Normalmente quando acontece antes dos 28 é quando o filho faz aquele movimento de rebeldia. Ele é muito contrário ao que os pais estão falando. Isso também não é favorável. A evolução acontece acolhendo o que você recebeu, não é se rebelando contra o que você recebeu, né? As leis da vida vão te trazer situações bem desafiadoras se você se rebela contra aquilo que você recebeu. Então, o filho rebelde, revoltado que a gente fala na adolescência, né? A adolescência é uma fase que faz a gente querer entender quem eu sou, né? Diferente do pai e da mãe. Traz uma neuroquímica que favorece esse processo de diferenciação. Mas isso tá com, vamos dizer, os corpos mais estruturados após os 28 anos. Então, que seja com mais sabedoria. Sim, eu acredito que se as pessoas tivessem conhecimentos como esse, né? Professores tivessem conhecimentos como o da constelação, mais filosofia, né? Na época que eu estudava,
tinha filosofia, e eu sou super grata. Tinha sociologia, tinha filosofia, tinha preparação para o trabalho, né? Hoje em dia, não são todas as escolas que dão filosofia, não são todas as escolas que falam sobre educação religiosa, né? Sobre a importância para os nossos corpos de se conectar com algo que seja ainda maior do que nós. Onde está esse algo, né? Sem julgamento de fé de ninguém, mas desenvolver a habilidade de entender que é importante se ter fé em algo, né? E no que você tem. E as escolas, se a gente está com pais ocupados demais trabalhando, a gente precisa investir em escolas que passem muito sobre valores humanos, né? E não só sobre passar em vestibular. Outro dia eu conversava com um pai que tá desesperado, né? São pais separados e foi bem interessante que foi o pai que veio desesperado com a forma que a filha tá ficando. E aí ele querendo jogar toda a culpa na forma que a mãe educa a menina, que fica mais com a mãe. E eu perguntei, e qual é a escola que vocês colocaram a filha? Né? E aí ele me disse, eu disse, qual é o principal foco dessa escola? Essa escola visa lucro e visa que passem no vestibular para que ela tenha mais alunos aprovados no vestibular, para aumentar mais o marketing dela, para aumentar mais o número de crianças ali. Verdade que um ser humano se forma para passar no vestibular, ou a gente precisa, principalmente quando é pequenininho, né? Estar numa escola que desenvolve vários tipos de habilidades, né? No ser, nesse ser humano, quais são as virtudes e os valores que estão sendo cultivados. Isso vem muito de casa, sim, isso vem muito de casa, mas como as crianças passam muito tempo na escola, é fundamental que a escola do teu filho cultive isso e que você perceba isso, se você tem filhos ainda pequenos ou netos, né? Perceba que valores a escola está cultivando. É importantíssimo. Sabe, hoje em dia, na humanidade que a gente vive, é importantíssimo perceber se existe lei da compensação, por exemplo, que é uma lei que é da vida, né? Se eu faço algo, existe uma lei do karma, né? Existe consequência em relação àquilo que eu faço. Eu não posso achar que a vida é do jeito que eu quero e que eu vou fazer e vou dar tiro para tudo que é lado e não vai acontecer nada comigo. E isso se ensina de pequenininho, né? Então não é passar a mão na cabeça. A criança hoje em dia grita, esperneia, joga um prato de comida longe, igual um bichinho, e tu vai lá e junta e limpa e aí diz, tá tudo bem, filho, vamos ficar calmo, vamos fazer uma atividade para ficar mais calmo. Sim, precisa educar sobre inteligência emocional e como ficar mais calmo, mas se ele jogou o prato de comida no chão, essa criança precisa juntar esse prato de comida, ele precisa talvez sentir fome. Ai, Morgana, verdade, a gente aprende desde pequeno as coisas e a gente precisa aprender que aquilo que não se aprende de pequeno, depois mais tarde dói mais, porque a vida cobra. A vida é uma lei do karma, ação e reação. Se as crianças não recebem isso, se você bloqueia a reação, né, que a gente fala que é a criação dentro da bolha de vidro, né, aonde você não permite que o filho sinta uma dor, porque não quer ver o filho sofrendo, você vai criar um adulto que não vai ter essa estrutura desenvolvida para sentir a dor e limpar a dor e tratar a dor e bora para frente, vamos ver o que a gente faz para não gerar mais, não criar mais essa dor, né? Bom dia, Ju. Que bom que gostou. Bom dia, Carol. Bom dia, Camila. Hoje é dia da Camila vir aqui. Bom dia, bom dia. Vou fazer uma leitura do nosso livro
como foi a nossa conversa até agora, que começou com esse poder da escolha, que foi para a educação, né? Como é que eu estou escolhendo a forma de educar os meus filhos, né? E, e é interessante que realmente esse extremismo todo que a gente está vendo, o filme mostra isso, né? Muito louco. É muito interessante. Depois eu vou ver o nome do filme e eu coloco no Stories para vocês, para quem tiver interesse. Reunião de pais, né? E professores na escola de alunos de 5 anos. E aí, mães dizendo que são a favor da vacina, mães dizendo que são contra a vacina, mães não querendo que tenha glúten e doce na escola, mães querendo que tenham filhos que se divirtam na escola e que possa ter bala e coisas, né? E aí, como tá maluco essa nossa sociedade, com tantas formas de visão, e aí cada um defende uma bandeira, e como seria unir isso para ver como seria criar algo mais flexível, né? Com todas as sabedorias. Porque rejeitar uma que veio muito rígida, né? Mas que criou pessoas muito fortes, né? Se a gente for olhar, tá bom. A educação dos nossos antepassados foi muito rígida, mas criou pessoas fortes que estruturaram todo um país, né? Abriram fronteiras e desenvolveram toda essa tecnologia, né? E quando tu conversa hoje com crianças e adolescentes, tu pensa o que vai ser? É isso! Ah, a Gi colocou aqui. É Família Perfeita. É esse o nome do filme. Gratidão. Você assistiu, Gi? Que maravilha. Eu não me recordava, mas tu colocou e eu lembrei. Família Perfeita. Isso aí. Família Perfeita de Instagram e Facebook, né? Fotos e fotos. Mas dentro de casa ninguém se fala, né? É, semana passada eu vi um casal que eu achava eles lindos. E aí eu olhei e disse, ué, separou? O que aconteceu? Ele tá com outra? Como assim? E aí eu mandei mensagem para uma amiga minha que conhece eles e aí ela disse, sim, Morgana, já faz mais de 1 ano que eles se separaram. Eu disse, uau, o que que aconteceu? Ela disse, não sei, Morgana, olha só que interessante, a minha amiga me contou. A namorada dele faz aniversário no mesmo dia da mulher dele e as duas são muito parecidas. Que loucura tem aí da vida, né? Eu não conhecia ele só pelo Instagram, eu conhecia um pouquinho e achava um casal lindo, né? E aí dá uma coisinha, né, na gente quando rompe, mas nada é acaso. Eu falo para as pessoas, né? Às vezes eu faço uma constelação e eu digo para as pessoas, olha, não é momento de se separar, ainda tá mostrando como estão casados, vocês têm que aprender algo ainda juntos, tem que colocar recursos aí, lapidar essa relação. E aí as pessoas dizem, não, não aguento mais e tô caindo fora, né? Nem colocou em prática muitas vezes as sabedorias como a Val disse que tá colocando no relacionamento novo dela. Tá ali há anos, né, no sufoco de se vira nos 30 do jeito que eu conheço, do jeito que eu sei me virar, sem ter tido recursos e ferramentas para fazer essa relação dar certo. E aí se separa, mas daí a gente vai lá e percebe que a pessoa encontra outro parecido, né? Como esse caso, nossa, achou do mesmo ano, a mesma idade, são de cidades diferentes as duas, mas tem o rosto, a fisionomia muito parecida, muito estilo de vida parecido. Uau, o que tem aí, né? Como a vida é sagrada. Nesses momentos eu digo, a vida é muito sagrada. Tem encontros de destinos ali que provavelmente é de jornada de alma, né? E aí, quem sou eu para julgar qualquer história dessa, né? A gente precisa abençoar para as pessoas ampliar a consciência e ver como podem melhorar, né? O que tem ali para ser curado, muitas vezes. Então, vamos fazer uma leitura? Ontem eu fiz uma leitura explicando um pouquinho de como o Bert Hellinger fala no livro aqui, da forma
de ele se posicionar antes de começar uma constelação, o que ele faz, como é que ele se deixa ser tomado pelo campo para perceber, para poder mover a constelação. E aí foi lido sobre um menino que tinha tique nervoso, né? Ele tá com facilitadores, educadores, pessoas que têm clientes e eles vão olhar os clientes dos clientes do Bert, né? Então ele vai estar fazendo quase como uma mentoria de olhar aquilo que o cliente dele está atendendo e como ele pode ser mais favorável. Esse exemplo vem homem de 40 anos com diarreia. Então a gente tem alguns minutinhos aqui, vamos prestar atenção. O Hellinger vai falar para esse grupo que está reunido com ele. Querem continuar com essa terapia ultra breve? Aí uma mulher levanta o braço e ele diz para esta mulher: vamos nos dar tempo, são processos meditativos. Com eles nos acalmamos, todos nos acalmamos. É bem interessante, né? O Bert, ele era muito lento, sabe? Percebe um instante. Então, quando ele faz a pergunta se as pessoas querem continuar observando as constelações do jeito que ele tinha feito do menino, uma já levanta a mão dizendo, eu quero ser atendida, né? E ele diz, calma, vamos fazer mais uns processos meditativos. E isso é sabedoria para a vida, né? Estar com Bert era, assim como outros mestres, é observar muito como você deve vivenciar a sua vida, sabe? Não sai atropelando as coisas, observa um instante, sabe? Não age só pela aquele pensamento rápido que a gente diz que é velho, que é o piloto automático, sabe? Centra aquilo primeiro, respira aquilo que tá ali para perceber qual é a forma que será mais contribuição, que escolha eu faço nesse momento. Aí ele diz, após algum tempo, agora estou pronto para a próxima questão. Aí um participante diz, trata-se de um homem de 40 anos que tem diarreia há 2 anos. Fisicamente não se acha absolutamente nada. Hellinger fala, você sabe algo sobre a família dele? O participante diz, sua mãe morreu quando ele tinha 16 anos. Ela teve uma depressão grave depois que o pai foi embora. Ele foi embora porque havia tido uma briga séria com a filha e ele tinha batido nela. Hellinger diz, esse é o pai desse homem? O participante diz, sim, era o seu pai. Hellinger fala, a filha era a irmã desse homem? O participante diz, sim. E o Hellinger pergunta, e a mãe morreu de depressão? O participante diz, ela não saía mais da cama e queria morrer. Finalmente morreu de uma embolia. O Hellinger diz, as pessoas então são esse homem, sua mãe, seu pai e sua irmã. 4. Qual deles precisa do maior carinho? O participante fala, o pai. Hellinger diz para o grupo, isso agora é importante para nós. Ele é quem foi o excluído. Então, o colocamos em nossa alma. Nos abrimos para essa família, nos voltando para cada um deles e esperamos sem medo e sem nenhuma intenção. Após algum tempo, tenho uma frase. Para esta mulher, o homem diz a frase, mas fica em aberto para quem? Quando ele for ao seu consultório, você faz um atendimento rápido, uma meditação. Depois diz essa frase a ele. Depois, ele deve levantar-se imediatamente e ir embora. Então, você pede que se sente ao seu lado e diz a ele: feche os olhos. Agora, imagine todas as pessoas da sua família. Seu pai, sua mãe, sua irmã e você. Eles ficam a alguma distância de você?
Então, sinta com quem está conectado mais profundamente. Você diz uma frase para essa pessoa. Vou lhe dizer essa frase. Depois você se levanta, sem dizer uma palavra, e vai embora. A frase é: por favor, fique. A mulher acena com a cabeça. Hellinger diz, ok? O participante, sim. Então aqui, para quem chegou agora, é uma constelação lida, um exercício, né? Onde o Bert estava dando orientações para um terapeuta, para ver como esse terapeuta podia ser contribuição para o cliente, né? E aí ele mostra a postura que a gente deve ter. A gente primeiro observa, cadê a desordem na questão, né? Então ali a pessoa tinha uma diarreia, o pai tinha ido embora porque tinha batido na filha, e depois disso a mãe desejou a morte e morreu de embolia numa cama. E aí depois de muitos anos, porque ele era uma criança, com 40 anos ele tem diarreia constante, o que tem aí. E aí o Beto primeiro se posiciona a observar e percebe que o excluído da vez ali foi esse pai que vai embora. Então, primeiramente, coloca esse pai no coração. E aí a gente precisa se libertar de julgamentos, né? Por isso que a gente fala que quando Deus te torna constelador, tu abriu mão dos julgamentos. Senão, aquilo emaranha na tua vida de um jeito muito pesado. É uma grande postura se tornar constelador. E você precisa estar livre de qualquer intenção. Isso é outra grande sabedoria, né? Você precisa observar a informação que esse lugar silencioso nos traz, sem intencionar, vou fazer isso para isso ter tal resultado. Não é a mente que mexe nisso, né? É um movimento maior do plano espiritual de todas essas almas, desse sistema envolvido. É o sistema que se reorganiza. Eu só estou observando esse sistema, né? Não sou eu que vou manipular o sistema para ele dar certo. E daí dentro, em contato com isso, o Bert diz que a gente recebe uma mensagem e que a gente passa essa mensagem, né, ele dá essa mensagem para o terapeuta que estava sendo atendido para ele, para esse terapeuta ir e falar com esse cliente e perceber que efeito isso vai ter na vida dele. Bem interessante isso, principalmente para quem tem interesse em se tornar constelador, né, que são as posturas. Aqui tem um outro exemplo, vou fazer a leitura desse outro exemplo. É de um menino de 15 anos que se automutila e tem ataques de pânico. Outra coisa, vocês vão me perguntar, isso é usado para todos os casos que a pessoa tem diarreia? Obviamente que não. Cada caso é um caso. Agora vai vir uma criança que se automutila. Todos os casos de criança que se automutila tem a ver com essa? Claro que não. A gente precisa observar o sistema de cada um. O Hellinger diz para um participante, do que se trata aqui? O participante diz, trata-se de uma família em que os pais são separados, o menino se automutila e tem ataques de pânico. O Hellinger diz, quem procurou você? O participante fala, todos os três. O Hellinger diz para o grupo, ok, aqui somente 3 pessoas são importantes, o pai, a mãe e o filho. Aí o Bert pergunta, com quem o filho mora? O participante fala, ele reveza entre pai e a mãe, mas agora fica mais na casa do pai. O Hellinger diz para o grupo, agora imaginamos essa situação. Senta a situação. Nos dedicamos todos ao mesmo tempo. Sentimos o que o menino sente e sentimos o seu amor. Então a gente acessa o campo do menino, a gente olha como o menino está olhando para tudo isso, a gente percebe, né? A gente diz que a gente precisa olhar para onde a criança está olhando para perceber o que tem ali. Após algum tempo para o participante, tenho a frase, é totalmente codificada.
Você diz a frase na presença dos pais. Diz a eles qual é a frase secreta do menino. E acrescenta que depois que você tiver falado a frase, eles devem ir sem dizer uma palavra. Você diz aos pais que o menino diz internamente: melhor eu. Como você se sente com essa frase? Quando o participante ri, podemos ver: ok, foi isso. O participante diz obrigada. Hellinger diz para o grupo: permito mais um caso, depois é suficiente. E aí, às vezes, eu vi algumas vezes o Bert fazer isso no palco, né? De uma pessoa subir, ele dizer uma frase e dar tchau para a pessoa e mandar a pessoa descer, né? A pessoa subiu toda empolgada, e todo mundo tem expectativa, às vezes, de ver toda aquela constelação, né? Isso há anos atrás. E aí subia, a pessoa sentava do lado dele, ele dizia uma palavra e dizia: pode descer. Para quem ficava observando, se não tinha entrado e sintonizado no que ele sintonizou, a pessoa dizia: maluco, o que está acontecendo aqui, né? Eu vi algumas vezes isso acontecer. E para a pessoa que tinha sido tomada pelaquela frase, mesmo essa como melhor eu, para a pessoa aquilo tinha um efeito enorme. Se ela fica no mental, aquilo não tem muito efeito. O efeito é energético nos vários corpos. É muito profundo. É muito interessante isso. Vamos ler mais um exemplo. Assim eu encerro com os exemplos que tem aqui, para amanhã a gente começar. Amanhã tem meditação, maravilha. Tô vendo aqui os próximos subtítulos. O exemplo agora é de um cliente de 35 anos. Ele consegue apenas ingerir alimentos líquidos. O Hellinger diz para o grupo, após um pequeno intervalo para ele se centrar: naturalmente também pode acontecer que não venha frase nenhuma. Isso pode ter diversos panos de fundo. E aí ele completa aqui: não é toda constelação que vem uma frase, em toda situação que vem uma frase. Pode ser que venha só silêncio. Talvez estejamos demasiadamente empenhados, então perdemos a conexão com o movimento espiritual. Isso também é o perigo aqui, quando trabalho com um caso após o outro. Fica como um exercício e isso é perigoso. Perigoso no sentido de que nada dá certo para a participante. Então, a participante diz: trata-se de um cliente que tem 35 anos. Desde quando era jovem, tem uma doença que se manifesta de tal forma que não é capaz de engolir alimentos sólidos. Ficam presos na garganta. Portanto, pode apenas ingerir alimentos líquidos. O Hellinger diz: então esse é o problema? Quem procurou você? A participante diz: ela mesma. Hellinger diz para o grupo: agora temos que acrescentar internamente quem mais faz parte. Sem entrar em detalhes, vamos imaginar toda a família, também os irmãos dela. Para a participante, um dos irmãos ou irmãs morreu cedo? O Bert pergunta. A participante diz: essa mulher nunca conheceu seu pai. Hellinger: essa é uma informação importante. Após algum tempo, veio-me uma frase bastante estranha. Para a participante: você pode dizer a ela que deve imaginar que está dizendo uma frase para a sua mãe. Ela, porém, não diz a frase, apenas a diz internamente. A frase é: eu fico pela metade. A participante concorda com a cabeça e ri. Hellinger diz ok, participante obrigada. Hellinger diz para o grupo: vocês percebem para onde as constelações familiares espirituais ainda vão nos levar no final? É bem interessante, né? Bem interessante. E aí a gente faz esse silêncio, porque nesse silêncio algo atua em nós.
É interessante, alguns aqui já passaram por isso comigo aqui, né, nas lives. Quando eu sou tomada por uma energia, eu silencio. Ai, a Camila sentiu. Ela disse que arrepiou esse momento. Que lindo que vocês receberam também. Eu senti como uma grande bênção. Na real, ainda eu estou dentro desse campo. É isso que acontece. Como é mágica. Como esse plano espiritual nos expande. Através de uma leitura. Como ele nos leva para outro lugar. Como ele atua fazendo talvez processos de cura, expansão de consciência, que não estavam programados, né? Eu falei assim, que legal, amanhã vai ter meditação. Que prepotência minha de achar que é amanhã na meditação que pode acontecer alguma experiência fenomenológica. Uma experiência de sentir essa energia nos tomando, né? Acabei de ler e acabei de ser tomada por algo que eu não tenho nem dimensão. Só sinto como uma bênção que me leva para um espaço de silêncio profundo, de paz, de estado de bem-aventurança, que não dá nem para explicar em palavras, né? Que delícia! Que bom que a Camila percebeu e sentiu que arrepiou aí. Que bom! E aí a gente respira esse instante. Mesmo que você talvez não tenha percebido, respira esse instante. Pode ter certeza que todo mundo que está aqui no grupo está recebendo o mesmo, porque a gente está conectado num grande vínculo aqui, num grande círculo. Que possamos ser inteiros, né? Que possamos dar o mesmo valor para a fonte que nos criou, que foi pai e mãe. Que as verdades possam ser ditas, mesmo que internamente, como aconteceu com essa cliente que só podia desde pequena comer alimentos líquidos que os sólidos ela não podia. E a frase de cura é dizer internamente para a mãe, não é nem dizer verbalmente, porque verbalmente seria um ataque a essa mãe. É dizer para a mãe, fico pela metade, já que não pude conhecer meu pai, né? É forte isso, bem forte. É como se metade dela estivesse morta. E aí, quando a gente toma consciência dessa verdade, aí algo pode acontecer. Sabe? Enquanto isso fica como pano de fundo, a doença fica ali nos alertando. Tem algo que não foi visto, que precisa ser reconhecido, né? A doença é um processo de caminho de cura de algo maior. Gratidão a todos que estão hoje aqui. Gratidão, gratidão. Foi um lindo encontro. Quinta-feira, amanhã sexta. Amanhã nosso último encontro da semana. 106 hoje, 107 amanhã, acho que é isso. Então, recebam o meu abraço. Um beijo. Fiquem nessa vibe. Cultivem o instante. Percebam o centramento de você, né? Esse intrínseco com esse extrínseco, né? Esse externo com esse interno. Sabe, é uma sabedoria muito grande, porque se eu sou tomada por essa energia, eu silencio, mesmo que eu não saiba o que racionalmente o que está acontecendo aí com vocês, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que estejam entrando pessoas aleatoriamente o tempo inteiro na rede, e entrando e vendo, e aí entram e percebem eu de olhos fechados e não sei o que passa na cabeça da pessoa,
é uma confiança, é uma entrega muito maior em algo realmente que é maior que me toma, né? E eu digo, se eu não confiar nisso que eu percebo e que eu recebo, em que eu vou confiar, né? Quem que eu vou seguir? Então, que você esteja muito conectada com essa verdade interior tua, com essa luz que te guia, né? E aí você pode dar o nome que você quiser, né? Seja o teu anjo da guarda que te guia, seja o Divino Espírito Santo que te habita, dentro da tua fé, o que é que te guia, esse teu eu maior, essa tua conexão com a fonte criadora, com Deus, com Jesus, com Maria. Talvez às vezes não precisa nem dar nome, já que isso é tão onipotente, onipresente, onisciente, né? Então, beijo, até amanhã às 8. Abração.